O tema dessa noite que eu vou conversar com vocês é: mantenha a fé mediante as circunstâncias. Todos nós temos circunstâncias no nosso dia a dia, na nossa família, que nós precisamos exercitar a nossa fé. Uma enfermidade, um diagnóstico médico, um problema familiar, um desemprego, tomar uma decisão que pode mudar totalmente a nossa vida. Uma mudança de emprego, de cidade. Talvez no dia de hoje você esteve com alguém e ela te trouxe uma notícia não muito boa. Você viu o resultado de um exame. Eu passei por isso esses dias, com o que o médico falou para mim. E eu simplesmente, antes de falar com vocês, Deus falou comigo sobre a fé. E muitas vezes nós temos que reagir, mas com fé, acreditando que naquela situação, naquele momento, nós vamos ter a vitória. Aí eu te faço uma pergunta: como tem estado a sua fé? Muitas vezes a gente fala, eu tenho fé, mas como que ela está? Se você olhar para a sua fé hoje, nesse momento, e você, olha, pode, quem quiser, tá lá o QR Code da mensagem. Eu não sabia que teria, então desculpem. Quem quiser pode pegar pelo celular, baixar no seu celular e acompanhar. Então, retomando. Como que está a sua fé? Se você olhar para a sua fé hoje, qual o seu diagnóstico para a sua fé? Não é a fé que alguém vai olhar e vai falar, você tem muita fé, sua fé é forte. Não. Você, olhe para a sua fé interior. A sua fé é como a das pessoas de uma forma geral? Ou a sua fé é uma fé diferente? Uma fé que desperta a curiosidade das pessoas ao seu redor, em querer saber de onde vem a sua fé. Será que as pessoas olham para você mediante uma situação no seu trabalho, na escola, na sua família, e olham, nossa, mas olha como ela reage diferente, como ele reage diferente? É assim que nós temos que ser como os discípulos de Jesus. Fazer a diferença aonde nós estivermos. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se nós olharmos para esse versículo e realmente pensarmos o que significa cada palavra. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que é estar em Cristo? Quando nós aceitamos a Cristo, lá pode ser há muito tempo, pode ser recentemente. Quando nós aceitamos a Cristo, o Senhor, Ele vem estar conosco, o Espírito Santo vem habitar conosco. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Isso é estar em Cristo e Cristo estar em você. E ser uma nova criação. Olhe para você, você é uma nova criação? Ou você continua sendo a mesma pessoa? Se nós pensarmos uma nova criação, uma nova pessoa, o que eu tenho que deixar? Porque o versículo diz, as coisas antigas já passaram. Que coisas antigas são essas? As suas emoções, os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas palavras. Como que elas eram no passado? A partir do momento que você aceitou a Cristo, que você está com Cristo, você é uma nova criação.
Então isso tem que mudar. A sua atitude tem que mudar. A sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Porque você é discípulo de Jesus. Jesus falaria o que você fala? O que você falava no passado? Jesus faria o que você fazia no passado? Nós temos que refletir bem sobre isso. Porque às vezes a gente reflete nisso apenas quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo. E esquecemos o resto do dia a dia, a gente nem pensa mais nisso. Nós temos que pensar que as coisas elas têm que ser novas. Novas atitudes, ações, palavras, novos sentimentos, pensamentos diferentes, novas emoções. Elas têm que ser diferentes. Que as pessoas da nossa família vão ver a diferença. Quem trabalha conosco, quem estuda, os nossos vizinhos, tem que ver essa diferença. Para que verdadeiramente, segundo a Coríntios 5,17, seja na nossa vida. Porque, acima de tudo, nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que ser como Ele era. Quando Ele esteve aqui, como que Ele agia? Ele era explosivo, Ele era calmo, Ele sabia o que falar, Ele falava de qualquer maneira. Então, se você é uma nova criatura, você também tem que ser assim. Em João 6, versos 25 e 27 diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Esse versículo, essa situação aconteceu após a multiplicação dos pães. Jesus atravessou o mar, foi para o outro lado, e as pessoas foram atrás dele. Será que nós também não estamos como essas pessoas? Porque como Jesus diz aqui, né? Vocês, na verdade, estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram o pão, o alimento. Será que nós também não estamos apenas buscando a Deus, buscando a Jesus, por causa do alimento que Ele nos dá? As bênçãos dEle, que é o trabalho, o alimento para nós comprarmos, uma casa para morar, um carro, uma família. Será que nós estamos olhando realmente para o alimento que não se perde? O Senhor Jesus disse: vocês estão olhando para o alimento que se estraga e se perde. Será que nós também não estamos sendo assim como essas pessoas que lá atrás agiram desta forma? Ou será que nós estamos realmente procurando o alimento que não estraga? Se nós olharmos para esse momento que nós vivemos, essa pandemia, quantas pessoas perderam seus empregos? Tinham um carro, precisaram vender o carro para saldar suas dívidas ou até devolver o carro que estava financiado. Se olharmos um pouquinho mais recente, as pessoas que perderam suas casas nas enchentes, perderam casa, roupa, perderam os móveis, talvez até o seu emprego, porque a enchente atingiu várias cidades de uma maneira geral. Mas se nós estivermos buscando realmente o alimento que não perece, que não se perde, nós podemos passar por tudo isso, que nós vamos sair firmes, vamos sair fortes. Humanamente falando, vamos sentir? Vamos.
nós sentimos, nós somos seres humanos. Mas se nós estivermos realmente em busca do alimento espiritual, buscando Jesus pelo alimento espiritual, Ele vai suprir todas as nossas perdas. Nós cantamos aqui uma nova história, Deus tem para mim, um novo tempo Ele tem. Nós temos que confiar nisso. Muitas vezes nós cantamos, mas nós não trazemos para dentro de nós. Nós só falamos. Aí ao passar para a porta nós esquecemos das coisas. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas que fé é essa que o autor de Hebreus fala? Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É fácil nós olharmos e falarmos, temos fé, eu tenho fé que esse ano vai ser melhor, eu tenho fé que esse ano eu vou conquistar, tenho fé. É fácil nós dizermos. Mas nós temos que ter fé quando nós olhamos para aquela situação, para aquele problema e vemos algo diferente que as pessoas ao nosso redor estão olhando. Nós temos que ver aquilo que nós esperamos, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos olhar para o momento e entrar em desespero. Nós temos é que ter confiança. Às vezes as pessoas ao nosso redor olham e veem um abismo. Mas se você tem a verdadeira fé, você vai olhar para o abismo e você vai enxergar o quê? A ponte que vai te levar para o outro lado. Um caminho para você seguir. Diferente do que as outras pessoas. Nossa, está difícil, todo mundo perdendo emprego. Mas o Senhor vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu tenho certeza disso. É isso que a gente tem que ser diferente. Ter fé realmente mediante a circunstância. Só que nós temos que pensar. As pessoas que estão do meu lado, meus parentes estão vendo a minha situação e eles estão vendo, não, você não vai conseguir. A situação está difícil. Você não vai conseguir saldar essa dívida. Eu tenho compromisso com Deus, você tem que enxergar isso. Isso é exercitar a fé. O nosso pastor sempre diz que a fé é um músculo que nós precisamos exercitá-lo. Se você não exercitar a sua fé, o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar fraca. E a fé nós temos que ter a todo dia pela manhã. Quando você abre os seus olhos, você tem que pensar, hoje o meu dia vai ser de vitória. Hoje o meu dia vai ser abençoado. Venha o que vier, o meu Deus está comigo. O leão da tribo de Judá está comigo. Bateu na tua porta uma situação complicada, Deus está comigo. Foi no médico, Deus está comigo. Você tem que olhar para a situação e acreditar. Em Lucas 8, versos 43 e 44, Lucas narra a história que nós conhecemos bastante. A mulher do fluxo de sangue. Eu, preparando todo esse estudo, veio na minha mente, né? O inimigo, ele sabe. Mas tudo isso, todo mundo já sabe. Rita, você vai falar sobre isso? Mas aí veio, o Espírito Santo falou. A palavra de Deus se renova para nós a cada momento que a gente lê. Talvez hoje, alguém que está aqui está precisando ouvir sobre a fé. Para ser fortalecido. Talvez alguém que está nos acompanhando pelas redes sociais está precisando ouvir sobre a fé, ter uma fé renovada. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova. E eu creio nisso. Amém, irmãos? Vocês estão quietinhos? Então vamos lá. Lucas 8, verso 43 e 44. Estava ali certa mulher
que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastaram tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. No verso 48, Jesus diz para ela: filha, a sua fé a curou. Naquela época, nós sabemos, né? A mulher, quando ela estava menstruada, ela já era considerada impura. Agora, vamos viajar na história, entrar na história. Você já imaginou uma pessoa com uma hemorragia há 12 anos? Todos os dias? Como ela era vista no meio das pessoas, na sua família? Imaginem como ela sofria. Imaginem como era difícil para ela. As pessoas deviam olhar para ela com desprezo. Os seus familiares poderiam ter dito para ela: esquece, isso aí não tem cura, você vai viver eternamente. Como às vezes o médico fala, né? Essa dor não tem cura, você vai ter que se acostumar com ela. Não tem solução. Imaginem, ela gastou tudo o que ela tinha. Mas ela viu além. Ela enxergou uma solução. Ela teve fé. Imaginem, nos versículos anteriores diz que Jesus estava andando e uma multidão estava com ele. Imaginem, a multidão andando, querendo conversar com Jesus, tocar em Jesus, e ela fez o quê? Ela chamou a atenção de Jesus. Porque para ela tocar na borda do manto, ela teve que se abaixar, ela teve que se humilhar um pouco mais. Talvez ela teve até que se rastejar, porque Jesus poderia estar andando. Como que ela vai tocar na borda do manto de alguém andando sem rastejar? Mas ela se humilhou, ela fez como Zaqueu, ela chamou a atenção de Jesus. Porque os versículos dizem que Jesus disse: quem me tocou? Alguém me tocou. Os discípulos ainda disseram: mestre, tanta gente está aqui perto, o Senhor está perguntando quem que te tocou. Mas ele disse isso por quê? Porque ele sentiu que saiu o poder dele. Porque diz que imediatamente ela foi curada. Agora imagina para essa mulher esse momento, porque ela sentiu que parou o fluxo de sangue. Imaginem a alegria que ela deve ter tido, e aí naquele momento ela vê Jesus perguntando: quem que me tocou? E os discípulos falando, e ela teve que dizer: fui eu, mestre, fui eu que te toquei. Imaginem para ela, como foi difícil. E Jesus olha para ela, eu imagino essa cena assim, a cena mais bonita. Jesus olhando no olho dela, porque Jesus olhava no olho das pessoas, porque ele sabia o coração, e ele disse: filha, a tua fé te curou. Não foi eu, foi a tua fé. E isso é para nós também. Quem cura-nos é Jesus, mas através da nossa fé. Se nós não tivermos a fé, não vai acontecer. Imagine, essa é a fé que você tem? De você realmente ter essa certeza: não, a minha fé é assim. Porque a palavra de Deus a gente não pode apenas ler, ouvir, mas a gente tem que trazer para a gente, no nosso dia a dia. Exercitar a nossa fé nesses momentos. Nos dias de hoje, está complicado. Se nós não tivermos fé, nós vamos cair. É tanta fala, é tanta coisa que a gente ouve, é tantas pessoas ao nosso redor dizendo coisas contrárias àquilo que nós acreditamos. Se nós não tivermos a fé firme, nós não vamos sobreviver. Em Marcos 9, a parte B do versículo 23, Jesus diz:
Tudo é possível ao que crer. Ele diz tudo. Tudo é possível. Irmão, irmã, tudo é possível para você. Basta você simplesmente crer. Você confiar. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Ah, mas eu acreditei lá no passado que ia acontecer e não aconteceu. Mas será que realmente você teve fé para acreditar? Ou foi uma coisa sua? Nós temos verdadeiramente que crer naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que os profetas dessa casa, da casa de Deus, nos falam. Muitas vezes aqui dentro nós reagimos, né? As palavras, não, eu tenho fé, amém, glória a Deus, aleluia. Nós repetimos aquilo que os nossos pastores falam, nós profetizamos, falamos, vai ser um ano de bênção, de vitória. Passou pela porta, você tropeçou ali, acabou. Isso é fé? Não. Não é no momento aqui, porque olha, sinceramente, se a gente pudesse ficar aqui 24 horas, a gente quando tinha os retiros, né? Era tão gostoso, porque você fica 24 horas ligado com Deus. Mas no nosso dia a dia, isso não é possível, porque nós temos trabalho, filho, casa, marido, esposa, sobrinho, mãe, avô, vó, patrão, né? Nós temos tudo isso. Mas essa fé que nós dizemos amém aqui, glória a Deus, aleluia, eu creio, vai ser um ano bom, vai ser um ano de vitória, nós temos que levar todos os dias. Amanhecer dizendo, eu sou vitorioso, eu sou abençoado. Mas acaba acontecendo o quê? A gente vai passando os dias, a gente vai esquecendo. E a sua fé? Onde ela se encontra? Vem o problema, nossa, eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço, está difícil. E a sua fé? Jesus deve olhar para a gente nesses momentos, ele fala, meu Deus, Pai, o que acontece? Eu continuo confiando nele, nela, dá mais uma chance. Aí passa o problema, a gente vem um outro problema, a gente de novo tem a mesma atitude. A nossa fé ela tem que ser diferente. Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Nós temos que pensar, tem algo velho em mim? Tem algo que é lá do passado que eu não acreditava? Porque o meu Deus diz que eu sou mais do que vencedor nele. O meu Deus diz que as misericórdias dele se renovam a mim toda manhã. Eu acordo de manhã, as misericórdias dele já se renovou. Mas se eu, mediante o problema, eu já começo a murmurar, onde está minha fé? Eu sou o velho homem nasceu, ressurgiu. Isso não pode acontecer. Nós temos que colocar em prática a nossa fé que nós falamos aqui dentro. Levar no nosso dia a dia para que as pessoas olhem para nós e digam, nossa, a fé é diferente, é uma fé renovada. Em Isaías 7, 9b, parte B do versículo, quando eu li esse versículo, eu falei, olha como Isaías, há quantos anos atrás Isaías falou? Isso é tão real. Isaías diz assim, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Olha o que Isaías está nos dizendo, irmãos. Se vocês não ficarem firmes na fé, ele não está dizendo, se vocês não ficarem com fé, não tiverem fé, mas é firmes. Quando ele diz isso, a gente imagina o quê? Firme é você estar
aqui de pé, firmado na palavra, ter raiz. Quando nós não estamos firmados, o vento vai, situação, problema, dificuldade, aí chega uma hora, eu caio. Mas se eu estou firmado, vem o vento, vem o problema, vem a dificuldade, vem a situação, mas eu estou aqui, firme. Falem o que falar, minha fé é firme. A nossa fé, ela tem que ser diferente. Nós temos que levar as pessoas ao nosso redor a quererem o mesmo Deus que nós servimos e que cremos. Pois com uma fé firme, você olha a mesma situação que as outras pessoas ao seu redor estão olhando, e você vê a saída, você vê a solução, você vê a estratégia, você vê o outro lado, mesmo no meio da escuridão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te mostrar. Jesus vai falar com você. Você vai acordar à noite. Eu ouvi Deus falar para mim. Poxa vida, eu tenho aquela solução para aquele problema. Nós temos que descansar no Senhor frente à nossa situação. Nós temos que olhar para aquela situação do nosso dia a dia e ter essa certeza que a solução virá. Ah, mas agora eu não estou enxergando. Continua firme na fé, continua firmado, que o teu Senhor vai resolver para você. Que Jesus vai estar do teu lado, porque Ele está, quando nós aceitamos a Jesus, Ele entra no nosso barco, Ele está do nosso lado ali. Vai, confia, não desista, continua, eu estou com você, dá o passo. Ele não nos abandona, a palavra dele nos garante isso. E se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco, a gente tem que exercitar, colocar em prática. Ah, mas essa situação não vou nem pedir para Deus, imagina isso, eu vou incomodar Deus nas pequenas coisas. Não é só no momento do grande problema. Quando eu disse que eu passei por isso, por uma situação com um médico essa semana, foi bem isso. Na hora que o médico conversou comigo, sou ser humano como qualquer um, nós podemos chorar, nós podemos, perder o chão no momento. Eu olhei, eu chorei na frente do médico, mas tudo bem. Ele falou, vai para outra sala que eu vou te examinar. Ok. Fui lá, fiquei lá, acho que eu fiquei uns 10 minutos, só que quando eu saí da sala, já saí melhor. Porque o Espírito Santo começou a conversar comigo. Quando eu entrei, fiquei ali, a moça me deixou ali, acho que uns 5, 10 minutos, começou a vir à minha memória versículos da palavra de Deus. O Senhor é minha torre forte, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é quem me sustenta. E aquilo foi me dando uma paz, uma segurança. Chorei, vacilei, mas aí eu pude sentir na prática, porque eu já estava trabalhando a palavra de hoje. Como faz a diferença nós termos a prática da leitura da palavra? Porque você guarda os versículos na sua mente e nesses momentos o Espírito Santo traz para você. E eu comecei a falar, eu comecei a cantar louvores ali, eu quietinha ali, só eu na sala. O médico chegou, examinou, aí ele virou, ele falou assim, olha, fica tranquila, vai dar tudo certo. Falei, em nome de Jesus já deu. Eu confio, tenho um Deus forte. Isso, irmãos, eu não estou falando para me engrandecer perante vocês, não. É para a honra e glória de Deus.
porque é Deus quem faz. E às vezes nós precisamos estar aqui em comunhão com os irmãos para sermos fortalecidos na fé. Muitas pessoas falam, não, eu não vou para a igreja, está tendo pandemia, é surto disso e daquilo. Não vou me colocar em risco a família. Mas é aqui, é um testemunho de uma pessoa, é o amor de uma pessoa. Às vezes você chega aqui, alguém olha para você, dá um sorriso, um boa noite, um bom dia. Você recebe o conforto de Deus naquele momento. A comunhão é tudo. Se nós estamos realmente firmados em Deus, nós olhamos para a situação, nós vamos enxergar o outro lado então. Por quê? Porque Deus está comigo e Deus me deu a vitória. É assim que a gente tem que ser. E ter isso na nossa mente e no nosso coração. É essa fé que faz diferença nos nossos dias. Como Isaías disse, nós precisamos ter firmeza na nossa fé. Se ele nos disse isso lá no passado e nós temos acesso até hoje a essas palavras, nós temos que entender que nós precisamos. Não foi só para aquela época. E nós temos que ter uma fé alicerçada em Deus, na sua palavra. Porque se nós não tivermos firmeza na nossa fé, firmeza na palavra de Deus, as pessoas vão nos levar por caminhos diferentes. As pessoas vão conseguir com que nós nos dobremos perante elas. As circunstâncias vão fazer. Alguém vai chegar em você e vai falar algo contra a palavra de Deus, e por causa de um problema, por causa de uma situação, por causa de uma posição social, por eu ser aceitado no grupo, eu digo, concordo, realmente. Agora, se você está realmente firmado, você pode, vou perder o emprego, vou perder, não tem problema. Meu Deus diz que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer. Mas você vai perder, vou perder. Eu confio, meu Deus é mais forte. Meu Deus vai abrir uma porta de emprego. A tua família vai olhar torto para você, não vai mais confiar em você, não vai mais ter você, chamar você para nada. Não tem problema. Meu Deus, a palavra dele diz que se uma mãe abandona um filho, ele não me abandona. Eu vou estar com ele, eu tenho que ter essa fé, mas eu não vou trocar a bênção de Deus por nada que pereça, que se perca. É isso que nós temos que ter, mediante a qualquer circunstância. Nós temos que ter o alimento que sacia. O alimento que sacia para a vida eterna. Não o alimento que sacia para essa vida. Se você tiver alimento hoje para se alimentar, e você perder a sua vida, perder a vida eterna, vai ser ruim. Se nós trocarmos o nosso Deus, a palavra de Deus, por tantas coisas que nós vemos aí nos nossos dias, nós temos que brigar, nós temos que assumir a posição. Dizer para as pessoas, o meu Deus não aceita isso. O meu Deus diz que isso não pode ser feito. E eu tenho certeza que você vai ganhar as pessoas para Cristo também. Você vai olhar e você vai ver que você está conquistando alimento para a vida eterna. Você vai olhar e você vai ver. Porque você vai colocar uma sementinha na pessoa. E o Espírito Santo é que vai cuidar. As pessoas vão olhar para você e falar, nossa, mas olha a fé dele, dela, que vai abrir a porta de emprego se ele perder o emprego, olha. Você pode até
chorar se você perder algo. Nós somos seres humanos, nós choramos. Jesus também chorou, não chorou? Tem um versículo que diz isso na palavra dele, não diz? Então eu posso chorar. O que eu não posso é me desesperar. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que acreditar. A minha fé é uma fé firme. Por quê? Se eu não tiver essa fé firme, eu não vou resistir. Eu vou me dobrar, eu vou perder tudo. Não perca Deus. Não perca o Espírito Santo. Porque se você começar a deixar com que as outras pessoas se envolvam, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai entristecer e ele vai ficar quietinho dentro de você. Ele não vai mais conversar com você. Se você não alimentar-se da palavra, buscando, orando, jejuando, o Espírito Santo vai estar forte dentro de você e ele vai falar: olha, não faz isso não. Olha, o caminho é aqui. Não vai por aqui não. Você vai bater o carro. Vai por aqui hoje. Não vai com esse ônibus não. Deixa para ir no outro. Não tem problema. Não toma esse remédio hoje não. Ele vai falando com a gente. Porque ele é nosso amigo. Como o pastor Gelson diz. Eu acho tão bonito ele falar. O meu amigo. Eu estou começando a ter assim. Tentando, né? Me aproximar assim, com essa liberdade. Que a gente tem algumas barreiras dentro da gente. Que a gente enxerga lá longe, né? O Espírito Santo é lá longe, não. Ele é com a gente. O nosso amigo Espírito Santo, ele não quer que você perca a sua fé. A situação vem, o problema vem, a dificuldade vem. Para quê? Para fortalecer a sua fé. A sua fé ela tem que ser firme, a sua fé ela tem que ser forte, ela tem que ter raiz, e a nossa raiz é qual? É Jesus. Jesus é a raiz da nossa fé. No Salmos 27, verso 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Situação está difícil. Eu estou aqui, tem um buraco aqui, mas eu vou esperar aqui, firmado em Deus, firmado no meu Senhor, porque Ele vai me dar o escape, Ele vai dar a solução, Ele vai enviar um anjo para que eu atravesse para o outro lado. Ele vai estar comigo. É isso. Eu tenho que entregar para Deus: Senhor, olha, eu estou aqui. Estou na beirada aqui, me ajuda, eu preciso passar para o outro lado. Eu creio que o Senhor vai mandar o seu anjo, mas tem um problema. Muitas das vezes, a palavra de Deus diz que para Deus, 1000 dias é como um dia, 1000 anos como um ano. Então a gente precisa pensar, às vezes você está esperando, mas o tempo de Deus não vai te dar agora. Deus vai demorar uns 2 dias, 3 dias, 10 anos. Mas se você crê com firmeza, se você tem coragem, o salmista Davi nos diz: espere no Senhor. Não tome pelas suas mãos, não. Deus não veio, então deixa eu pensar, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, tem até uma ilustração, né? Que é uma cruz, né? As pessoas estão carregando, várias pessoas. Aí vai ficando pesado, elas vão cortando. Uma única pessoa que deixou a cruz inteirinha, ela colocou e passou do outro lado. Muitas das vezes é assim que nós estamos. Nós somos essas pessoas, nós vamos cortando, né, a cruz. Está pesado, está pesado. E aí o que a gente faz? Perde
a chance de passar para o outro lado, usando a cruz. Você perde a oportunidade de mostrar que você realmente crê em Deus, que você é filho de Deus, que Deus te ama, você é importante para Ele, você é especial. Deus não tem filhos prediletos, todos nós somos filhos prediletos dele. Apenas que às vezes, em determinada situação, a pessoa tem a resposta mais rápido que eu. Mas, em outro momento, a minha resposta vai ser mais rápida. Então, Deus é o tempo certo. Ele vai me dar a resposta no tempo certo. A minha fé tem que ser forte, para que eu resista. Lembrem-se, Isaías nos afirma: vocês não resistirão, com certeza. Ele nos alerta sobre isso. Então a minha fé, em qualquer circunstância, tem que ser forte. Eu tenho que ter coragem, tenho que ter confiança. A nossa comunhão aqui em igreja nos ajuda a ter uma fé fortalecida. É importante. Isso vai ser um fruto nosso, a nossa comunhão. Você está aqui, olhando no olho do irmão, vendo que o irmão está bem. Se o irmão não está, você percebe, você ora por ele. É essa comunhão que nos fortalece. Não importa qual o momento que você está passando, ou que você ainda venha a passar. Você pode chorar, se entristecer no momento. Nós somos seres humanos. Temos emoções e sentimentos. Não somos super-heróis. Mas logo em seguida nós temos que esperar no Senhor. Olhar para a situação e ter coragem. Esperar nele e confiar. Isso é a fé verdadeira. A fé que faz com que as pessoas olhem e digam: sua fé é diferente. É algo com profundidade. É a raiz, Jesus. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que fazer a diferença. Nos dias de hoje, a fé faz a diferença. Quantas pessoas nós temos notícias que estão enfermas, não é? Hospitais lotados, é isso que os jornais falam. Nós temos que mostrar fé para as pessoas. Confie em Deus, isso vai passar. Tem esperança. Nós temos que ter isso. Então não importa as circunstâncias, você tem que ter uma fé fortalecida em Deus. Você tem que ter essa certeza. Deus está comigo. Deus vai me dar solução. Amém? Que Deus possa ter falado com vocês nessa noite, que realmente nós possamos voltar para casa e pensar: como que está a minha fé? A minha fé é uma fé fortalecida, é uma fé forte, ou ela está meio vacilante? Ainda é tempo de você fortalecer a sua fé, você firmar a sua fé, você olhar, chegar na sua casa, orar e falar: Senhor, me ajuda, a minha fé está tão pequena. A palavra de Deus diz, né? Se você disser para esse monte, tiver fé, passa daqui para lá, isso vai acontecer. Por que que isso não acontece? Porque nossa fé é pequena. Se nós pedirmos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar. A fé fortalecida, a fé que nos dá realmente esperança. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos. Agora eu gostaria de dar os avisos. Nós não temos aviso, apenas confirmando: culto às 9 e às 19 no próximo domingo. Quarta-feira, culto às 20 horas. No culto
online só no domingo às 9 horas da manhã, né? Agora eu gostaria de, com todos vocês, nós temos notícia de muitas pessoas, pessoas da nossa igreja, pessoas da nossa família, que estão isoladas, que estão com Covid, que estão internadas, outras enfermidades além do Ômicron, do Covid. Gostaria que você agora, nesse momento, pensasse em alguém que precisa da intervenção de Deus para essa enfermidade. Vamos estar orando nesse momento para essas pessoas. Pai querido, eu creio que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o médico dos médicos. Pai, eu peço que o Senhor esteja visitando a cada irmão, a cada irmã que está enferma, Pai, nesse momento. Que o Senhor visite, Pai, os hospitais nesse momento. Que o Senhor esteja restabelecendo a saúde de cada uma das pessoas, ó Pai. Fortalece, Senhor, traz a cura, traz um novo ânimo, Senhor Deus. Nós temos pessoas aqui, Senhor, que estão enfermas, ó Pai, na Tua igreja. Que o Senhor possa estar intervindo, Senhor, restabelecendo a saúde física, a saúde emocional e também a saúde espiritual, Pai. Abençoa, Senhor, de uma maneira sobrenatural, que as pessoas possam dormir essa noite e amanhã acordar melhor, ó Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, ó Pai, e eu creio nisso, Pai. Por isso eu te peço, Pai, humildemente, em nome de Teu Filho Jesus, Pai, visita cada enfermo, ó Pai, cura, direciona os médicos, os enfermeiros que estão cuidando dessas pessoas, ó Pai. Senhor, traz a cura, traz a restauração, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos, ó Pai.